Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Cora. Quero meditar com vocês aqui agora numa passagem bíblica no livro de Gênesis, quando Deus prova Abraão. E quero tirar aqui algumas coisas para nós. A primeira coisa interessante é que Abraão esperou durante 25 anos pela promessa do nascimento de Isaac. Isaac nasce, cresce, já é um jovenzinho, por cerca dos seus 20, 21 anos de idade. Deus dá uma ordem a Abraão para que ele sacrifique em holocausto o seu filho Isaac. Isaac é o filho que Deus prometeu, que através do qual faria de Abraão uma grande nação. Isaac é jovem, não está casado, não tem filhos, portanto, se Isaac morre, a geração morre ali. A palavra, a promessa morre ali. E Abraão, amante de Deus, conhecedor de Deus, entendia que Deus não ia voltar atrás na palavra dele. Que então, de alguma maneira, ele traria o filho de volta. Ele iria até o local do sacrifício, sacrificaria o filho, e por um milagre, Deus o ressuscitaria e ele voltaria. Hebreus fala sobre isso, que pela fé, Abraão teve Isaac, como que ressurreto entre os mortos. Alguns detalhes nessa história são tremendos. O primeiro é que do local onde Abraão estava até o local do sacrifício eram 3 dias de caminhada. Então Abraão caminha durante 3 dias, sabendo que vai matar o seu filho, vai sacrificar o seu filho. E tranquilo, em fé. Porque ele sabe que o filho vai voltar. Eu vou matar, mas Deus vai ressuscitar. Eu tenho fé nisso, eu creio nisso. Isaac já não era mais uma criança, ele tinha noções. Ele tinha ido com o pai aos sacrifícios. Ele sabia o que acontecia num sacrifício. Abraão não disse para ele que ia sacrificá-lo, disse que ia oferecer sacrifício a Deus. Quando chega no pé do monte, Abraão diz assim para os seus escravos, servos que estavam com ele: vocês ficam aqui, preste atenção nessa palavra. Eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Nós voltaremos. Ele não nos diz nós subiremos e eu voltarei. Ele continua firme na fé de que o filho da promessa não vai ser morto ou morrer eternamente. Ele vai levantar-se. Porque algo tem que acontecer para ele gerar filhos. Na caminhada para o alto do monte, acontece a segunda coisa maravilhosa nesse texto, que é uma declaração de Abraão em resposta à pergunta de Isaac. Isaac pergunta: pai, aqui tem fogo, aqui tem lenha, cadê o cordeiro? Como que a gente vai sacrificar sem o cordeiro? E o pai responde, Abraão responde: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Esse Deus proverá, Jeová Jiré, é um nome que nós amamos. Ele aparece aí a primeira vez. Aparece na frase: o cordeiro para si Deus proverá. Aqui há uma ligação com a morte na cruz do Calvário. Já chegamos lá. Abraão termina de subir o monte, prepara o altar, põe a lenha, e aí entra a parte doída. Porque agora ele amarra o filho dele, coloca sobre a lenha e Deus não falou nada até agora. Lembre-se, Abraão tem a certeza, a convicção de que Isaac vai descer com ele. Deus vai dar um jeito. Mas ele precisa cumprir a ordem de Deus.
Então ele vai cumprindo os rituais do sacrifício. Ele sobe o monte, ele prepara o altar, ele coloca a lenha, ele amarra aquele que seria o sacrificado, que agora é Isaque, põe sobre a lenha, pega o cutelo e vai sacrificar Isaque. E quando ele levanta o cutelo, o anjo do Senhor aparece e diz: está tudo bem, você foi aprovado, não precisa sacrificar o menino, dá uma olhada aí, tem um cordeiro, sacrifica o cordeiro. Interessante isso. Eu amo esse nome Jeová-Jiré, porque esse nome Jeová-Jiré me dá a certeza de que Deus está cuidando de mim. Jeová-Jiré significa aquele que vê e provê. Sabe, Deus vê a minha situação e provê aquilo que eu preciso. Deus não provê o que eu quero. Deus não provê o que eu acho. Deus provê aquilo que eu preciso. Como filho de Deus, como um crente em Deus, eu tenho certeza absoluta que Deus está no controle absoluto de toda a situação e que Ele vai me manter. Claro que eu vou trabalhar, claro que eu vou fazer a minha parte, a minha obrigação humana, mas que o meu sustento vem de Deus, é isso. Porque eu posso ter muita força para trabalhar, ganhar dinheiro, mas e se eu ficar doente? E se? Deus está lá provendo força, provendo graça, provendo meios de subsistência. Deus está provendo o tempo todo. Mas a frase de Abraão, ela não está falando a respeito de vida natural. Ela está falando a respeito de salvação. Porque a palavra dele é: o cordeiro para si Deus proverá. Como eu disse para você, essa frase remete à crucificação de Jesus. Por quê? Porque o projeto de Deus, lá antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, era que ele faria o homem pecaria, ficaria separado dele, e ele mostraria para o homem durante anos e anos e anos que esse homem era incapaz de resolver o problema dele, e Deus resolveria o problema fazendo o seguinte: escolhendo um ser humano que não tivesse cometido nenhum pecado para ser o representante da humanidade, para ser o cordeiro do sacrifício que tira o pecado do mundo. Não havia nenhum homem nessa condição. Anjo também não podia ser. Então Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, se esvazia dos atributos divinos incomunicáveis: onisciência, onipotência, onipresença, eternidade, soberania. Ele tira de sobre si, submete-se à ação do Espírito Santo e é gerado no ventre de Maria. O óvulo de Maria é fecundado e há uma geração de um ser humano sem pecado, porque não traz a semente de Adão, a semente do homem. Ele vive sem pecar, embora atacado, prega o evangelho, e chega o dia em que ele é levado para o Calvário, condenado à morte e crucificado, de braços abertos. Ele diz: está consumado, está pago. Ou seja, Deus proveu para si o cordeiro para a nossa salvação. O cordeiro que Deus proveu lá no monte para Abraão livrou Isaque da morte. O cordeiro que Deus proveu para nós no monte do Calvário nos livra da morte eterna. Teremos vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Abraço.